os sonhos como rastreadores de seu futuro agora, se há coisas que você queira, mas que não tem nenhuma pista delas em sua própria vida. Por exemplo, você pode querer estar bem, mas você nunca esteve bem. Ou você pode querer ser próspero, mas nunca foi próspero. Ou você quer um parceiro amoroso, mas nunca teve um parceiro amoroso. Fale com seu ser interior sobre o que você quer e a razão pela qual quer. E deixe seu ser interior oferecer a você, em seu estado de sonho, imagens através das quais você pode deixar a energia fluir, que provocarão seu estado vibracional a ser o que você quer ser. E a lei da atração trará aquilo para você. Seus sonhos são manifestações de seu ponto vibracional de atração. Então você pode avaliar seus sonhos para determinar o que você está realmente fazendo com sua vibração. Seus sonhos são uma espécie de pré-rastreadores do que está por vir, assim você pode avaliar o conteúdo de seu sonho. Você pode determinar com frequência qual é o seu ponto de atração e, então, se você não deseja viver o que sonhou, você pode fazer algo sobre mudar isso. Como resultado do você estar sendo encorajado a pensar em função da influência que estiver lhe rondando, você pode estar fluindo energia em direção a um desastre financeiro, em direção a um corpo que não funcionará adequadamente, e assim por diante. Assim, seu ser interior, que está consciente de que você está projetando doença em seu futuro, pode oferecer um sonho mostrando-lhe para onde você está se dirigindo. E, assim, você acorda e diz: "Ah, eu não quero isso." E aí você diz: "O que eu quero? E por que eu quero isso?" E então você começa a fluir sua energia de forma produtiva em direção ao que quer, transmutando sua energia e, através disso, mudando sua experiência futura. Processo número 08 Livro dos aspectos positivos. Quando usar esse processo item, quando a emoção positiva surge em resposta a um pensamento positivo sobre o qual você está focando e você deseja manter a onda positiva de bom sentimento ininterruptamente item, quando você está consciente de que um assunto desagradável requer atenção consistente e você quer melhorar sua vibração em relação àquele assunto item, quando a maioria das coisas nas quais você se foca o fazem sentir-se bem. Mas há alguns pontos incômodos que você gostaria de melhorar. Escala emocional atual. O processo da avaliação de sonhos será de bastante valia quando sua escala emocional estiver variando entre 1. Alegria ou conhecimento, poder ou liberdade, o amor ou apreciação e 10. Frustração, irritação e impaciência. Se você não está certo sobre qual é a sua escala emocional, volte ao capítulo 22 e pesquise as 22 categorias da escala de orientação emocional. Para começar o processo do livro dos aspectos positivos, compre um caderno que faça você se sentir bem quando tiver em suas mãos. Escolham com uma cor agradável, uma largura de linhas adequada a seu estilo de escrita, com um tipo de papel que permita o bom deslizar de sua caneta favorita, um que se abra bem e seja plano, pois as ações que estarão envolvidas nesse processo não apenas serão um aprimoramento do nível de foco, mas com foco virá um aumento em sua clareza e em sua sensação de estar vivo. Agora, na capa de seu caderno escreva: "Meu livro dos aspectos positivos." Será benéfico separar ao menos 20 minutos para esse processo no primeiro dia, mas após isso, você pode continuar incrementando o tempo aos poucos. No entanto, você pode descobrir os benefícios gratificantes desse processo e achar os bons sentimentos advindos dele tão satisfatórios, que pode querer gastar até mais tempo nele. Em seguida, no topo da primeira página de seu caderno, escreva o nome ou uma breve descrição de algo ou alguém que faz com que você sempre se sinta bem. Pode ser o nome de seu gato adorado, de seu melhor amigo ou da pessoa por quem você está apaixonado. Pode ser o nome de sua cidade favorita ou restaurante. E quando você focar-se no nome ou título que escreveu, faça-se essas perguntas: o que eu gosto em você? Por que eu o amo tanto assim? Quais são seus aspectos positivos? Então, gentil e suavemente, comece a escrever os pensamentos que vêm como resposta às suas perguntas. Não tente forçar essas ideias, mas deixe-as fluir comodamente através de você para o papel. Escreva tanto quanto os pensamentos fluam e depois leia o que você escreveu e tenha prazer com suas próprias palavras. Agora, vire a página e escreva outro nome, ou título, de alguém ou algo que o faça sentir-se bem. E então repita o processo até que seus 20 minutos tenham passado. Você pode perceber, mesmo na primeira vez em que estiver fazendo isso, que você estará ativando em si mesmo uma tal vibração poderosa de apreciação e bem-estar que as ideias de outros nomes ou títulos para seu livro dos aspectos positivos continuarão a fluir para você. E quando isso acontecer, aproveite o tempo, se puder, para colocar esses títulos no topo das outras páginas de seu caderno. Se você tiver tempo para perguntar-se o que eu gosto em você, por que eu o amo tanto, quais são seus aspectos positivos, então faça isso. Se não, aguarde até amanhã, quando você recomeçará o processo. Quanto mais aspectos positivos você buscar, mais encontrará, e quanto mais encontrar, mais irá procurar. No processo, você ativará em si mesmo uma alta vibração de bem-estar, que se compatibiliza com quem você realmente é.
E você se sentirá maravilhoso. E, melhor, essa vibração se tornará tão prática que se tornará sua vibração dominante e todos os aspectos de sua experiência começará a refletir essa alta vibração. Assim que seu caderno estiver complete, você provavelmente estará ávido por comprar outro e outro, pois há um verdadeiro poder de foco na experiência da escrita. E há um verdadeiro poder em conectar-se com sua própria fonte de energia na experiência de escrever as coisas que fazem você sentir-se bem quando você as escreve. Os benefícios desse processo serão vários. Você se sentirá maravilhoso durante esse processo. Seu ponto de atração continuará a ser melhorado, não importa quão bom está agora. Sua relação com cada tema sobre o qual escreve se tornará mais rica e mais satisfatória. E a lei da atração lhe entregará mais pessoas, lugares, experiências e coisas maravilhosas com as quais você possa ter prazer. Abraham, fale-nos mais sobre o livro dos aspectos positivos. Imagine uma cidade bonita. Não uma cidade grande, mas uma cidade perfeita. O trânsito flui facilmente. Há lindos lugares interessantes. Viver e trabalhar nessa cidade é uma experiência maravilhosa. Quando você pensa sobre essa cidade, da forma como descrevemos-la, você pode estar pensando: eu poderia viver ali feliz para sempre. Oh, mas há uma pequena coisa que esquecemos de mencionar. Há um buraco muito fundo na Sexta Avenida. Agora, se você estava focando os aspectos positivos dessa cidade, nossa expectativa é que se você fosse viver nessa cidade, você viveria feliz para sempre. A maioria das pessoas não foi apresentada à vida por alguém que sinalizava os aspectos positivos dela. Ao invés, a maioria foi apresentada à vida por alguém que dizia: cuidado com o buraco da Sexta Avenida. E por causa dessa orientação negativa, a maioria é consumida pelo buraco. Deixe-nos contar que alguém que foi diagnosticado como um doente terminal, seu médico lhe deu uma sentença de morte. E assim, a maioria de seu corpo, mais de 99% dele, assim como nessa cidade mágica, está funcionando bem. Todas as artérias do trânsito estão funcionando muito bem. Mas como o médico deu atenção a isso, agora essa pessoa está dando sua completa atenção ao buraco, até que ele acabe consumindo sua cidade. Tire sua atenção dos buracos da cidade. Quando eu foco sobre o que quero, me sinto bem. Se me foco na falta do que quero, me sentirei mal. Deixe-nos levar isso um pouco adiante. Você pode se focar em mais de uma coisa ao mesmo tempo? Não pode. Você pode ter mais de um sentimento ao mesmo tempo? Pode sentir-se bem e mal ao mesmo tempo? Você não pode. Assim, não é lógico, pois isso certamente derruba as diretrizes da lei da atração, que se você está se focando sobre o que quer, não pode, ao mesmo tempo, estar focado sobre o que não quer? Se quando você se foca sobre o que quer, se sente bem, e se, quando se sente bem, está no modo positivo da atração, então seu trabalho mais importante não será procurar pelos aspectos positivos de todas as coisas, procurando as partes de tudo que são alavancadoras para você, de forma a manter sua atenção fora dos buracos. Algumas vezes, quando nos primeiros aprendizados sobre a criação deliberada, nossos amigos físicos se preocuparão. Eles têm medo que todo pensamento negativo que tiverem alcance o cosmos e traga algum monstro para suas experiências. Queremos minimizar seu medo lembrando que você vive o equilíbrio de seu pensamento. Isso requer que você pense um pouquinho sobre as coisas antes que elas se manifestem em sua experiência. Mas como uma pessoa que vive em uma sociedade predominantemente orientada pró-crítica e para o que está errado, sempre querendo encarar os fatos, você se tornou um igual a eles, mesmo em seus pensamentos individuais, que são predominantemente de preocupação mais do que do conhecimento de que tudo está bem. Queremos encorajá-los a dar mais atenção ao que lhe faz sentir-se bem, não algo tão radical que você precise controlar cada pensamento. Apenas tome a decisão de que irá procurar pelas coisas que quer ver. Não é uma decisão difícil de ser tomada, mas pode fazer uma grande diferença em relação ao que você traz para a sua experiência. Dê atenção ao que lhe faz sentir-se bem. Algo relacionado à realidade merece sua atenção, é claro, afinal de contas, é a verdade. Não devo documentar isso? Não devo contar? Não devo realizar estatísticas disso? Não devo contar aos outros a respeito? Não devo alertar meus filhos sobre isso? Não deveríamos nos debater por causa dessas coisas que não queremos, pois são a realidade, e, portanto, torná-las mais reais. Por que, perguntamos, você faria isso? Por que não olhar no banco de dados da criação e seletivamente peneirar as realidades que você quer repetir e se debater contra isso? E suas respostas nunca são suficientemente boas. Elas são: fazemos isso porque isso é realidade, agimos assim porque alguém mais também age. Se estivéssemos em seu lugar, não deixaríamos a realidade de algo ser nossa base de atenção. Deixaríamos as vibrações do sentimento serem nossas bases. Começaríamos dizendo a qualquer um que estivesse interessado em saber nossa posição: se isso me fizer sentir bem, darei minha completa atenção.
senão, não olho para isso mesmo. E você sabe o que eles diriam a você? Você tem que encarar a realidade. Responda de volta: eu faço isso o tempo todo. Mas eu me tornei um peneirador seletivo da realidade que eu encaro. Pois, comecei a descobrir que qualquer realidade que eu esteja encarando, qualquer realidade sobre a qual eu esteja falando, pensando, lembrando, remoendo, fazendo estatísticas, qualquer realidade que eu mantenha por bastante tempo em minha vibração, se torna minha própria realidade. E eu me tornei bem pessoal sobre as realidades que quero repetir em minha experiência, pois descobri que eu posso criar realidade. Eu posso criar realidade. Eu posso criar realidade, e eu posso escolher a realidade que estou criando. Amamos dizer isso a vocês. Vocês são criadores e podem criar qualquer coisa que queiram, mas há uma forma melhor de dizer isso. Vocês podem e irão criar qualquer coisa para a qual estão dando atenção. Onde quer que você vá, você estará lá também. Jerry e Esther estavam oferecendo um seminário em um hotel em Austin, Texas, que parecia sempre estar esquecidos de que eles estariam ali. Mesmo com contratos assinados e Esther ter telefonado no dia da chegada para confirmar. Quando eles chegaram lá, a doce atendente atrás da mesa sempre agia como se estivesse surpresa. E sempre havia correria para deixar as coisas prontas para o seminário. Esther nos disse: talvez devêssemos encontrar um outro hotel. E dissemos: essa é uma forma de lidar com isso, mas é sua expectativa de que a qualquer lugar onde vá, você se levará consigo, pois você carrega seus hábitos vibracionais, seus padrões, para todo lugar para onde vá. Bom, dissemos-lhes para comprar um caderno e, na frente dele, escrever em negrito: meu livro dos aspectos positivos. E então virar para a primeira página e escrever: aspectos positivos do Hotel South Park em Austin. Então, Esther começou a escrever: em acomodações bonitas. É bem situado, de fácil acesso com as vias interestaduais, e fácil de ser localizado. O estacionamento é adequado e conveniente. Nosso quarto está sempre muito limpo. As salas de vários tamanhos, assim podemos nos instalar em qualquer um dependendo do grupo que estaremos recebendo. E conforme ela fazia essas anotações, ela se pegou imaginando o motivo pelo qual havia considerado procurar um novo hotel. Em outras palavras, sua atenção aos aspectos positivos a colocou em tal modo de bom sentimento sobre o hotel que, sabemos disso, ela não podia atrair nada que não fosse bom daquele hotel. Ou seja, ela voltou sua atenção, pela virtude de sua escrita deliberada nesse caderno, para fora do buraco. Inspiração ou motivação. Você pode olhar de duas formas diferentes. Se eu faço isso e isso, tais coisas boas irão acontecer, ou se eu não fizer isso e isso, tais coisas más irão acontecer. A primeira o inspira a agir a partir de um estado positivo. A segunda o motiva a agir a partir de um estado negativo. Seu livro dos aspectos positivos o colocará mais e mais numa posição de atrair, pela virtude de seus sentimentos positivos inspirados, qualquer coisa que você deseje. Processo número 09 roteiro. Quando usar esse processo item, quando você estiver se sentindo bem e quer acrescentar algumas particularidades ao que está criando em sua experiência item, quando você quer a vibração da identificação e escreve coisas que gostaria de experimentar e ver o universo entregando a você os detalhes que você escreveu item, quando você quer experimentar conscientemente o poder de um pensamento específico focado escala emocional atual. O processo do roteiro será de bastante valia quando sua escala emocional estiver variando entre 2, paixão e 6, esperança. Se você não está certo sobre qual é a sua escala emocional, volte ao capítulo 22 e pesquise as 22 categorias da escala de orientação emocional. Esther ligou a televisão em uma noite e foi imediatamente atraída por um filme que estava passando assim que ela colocou no canal. Nesse filme, havia um aparentemente mal-sucedido roteirista que acabará de descobrir que sua máquina de escrever era mágica. A cada dia, após ele descrever a cena e escrever as palavras que os atores falariam, essas mesmas coisas começavam a acontecer na realidade do roteirista. Assim, se uma situação não estava do jeito que ele queria, ele ia até sua máquina de escrever e escrevia uma versão melhorada e aquele cenário se mostrava em sua experiência. Quando Esther assistiu o filme, dissemos a ela: essa é realmente a forma como as coisas sempre acontecem. Quando você foca claramente nas coisas que deseja e não mantém vibração contraditória, que causa resistência, qualquer coisa que você deseja precisa acontecer. Pois, quando você pede, aquilo é sempre dado, todo o tempo, sem exceções. Se algo que você deseja não está acontecendo, é apenas porque você não está permitindo vir, pois os pensamentos que você pratica são contrários a seu próprio desejo. Nada proíbe você de realizar todos os sonhos. Portanto, essa é a forma como o processo do roteiro funciona. Faça de conta que você é escritor e que qualquer coisa que você escreva será realizada exatamente como você escreveu.
Seu único trabalho é descrever, em detalhes, tudo, exatamente como você quer que seja. Quando você se diverte jogando esse jogo, e não o leva muito a sério, qualquer uma de suas crenças limitadoras tem a probabilidade de ser menos ativadas. Em outras palavras, pela pretensão de sua máquina de escrever, processador de texto, computador ou um caderno ser mágico e que qualquer coisa que você escreva poder ser realizada, você conclui que duas coisas são necessárias no empreendimento de qualquer coisa. Você foca as lentes de seu desejo e você não emite resistência. Esse processo o ajudará a ser mais específico sobre seus desejos, e com uma clareza bem maior sobre exatamente o que você deseja, você sentirá o poder desse foco específico. Quanto mais você se concentrar em um assunto, e quanto mais detalhes você der a ele, mais rápida a energia se move. E, com a prática, você pode na verdade sentir o momentum de seu desejo. Você pode sentir as forças universais convergindo. Muitas vezes você será capaz de saber quando você está às margens de um precipício ou às margens da manifestação, só em virtude da maneira como se sente. Em função da excentricidade desse jogo, você estará menos propenso a focar seus pensamentos de dúvidas ou descrenças. Estando leve e divertido, você será capaz de manter um foco específico na ausência da resistência, e novamente, você terá alcançado perfeito equilíbrio para a criação de qualquer coisa. Se você jogar o jogo com constância e se divertir com ele, você começará a ser evidências surpreendentes do poder do jogo. As coisas que você escreveu começarão a acontecer em sua experiência como se você estivesse dirigindo o estágio de uma encenação. E quando alguém com quem você está interagindo dizer palavras que você roteirizou, você ficará encantado ao reconhecer o poder de sua própria intenção. Vocês são escritores vibracionais do roteiro de suas vidas, e ninguém mais no universo está encenando a parte que vocês destinaram. Você pode roteirizar literalmente qualquer vida que você deseje e o universo entregará a você as pessoas, os lugares e os eventos exatamente como você decidiu que fosse. Pois você é criador de sua própria experiência. Você tem apenas que decidir e permitir que seja. Abraham, fale-nos mais sobre roteirização. Roteirizar é um daqueles processos que oferecemos a vocês para ajudá-los a dizer ao universo a forma que vocês querem que aconteça. Se você já está em harmonia vibracional com seu desejo, você sabe isso, pois seu desejo já é uma realidade física. Mas se há algo que você queira que ainda não tenha acontecido, então a roteirização é uma boa forma de acelerar isso. A roteirização o ajudará a quebrar seu hábito de falar a respeito das coisas como elas são e o ajudará a começar a falar sobre elas como você gostaria que elas fossem. Roteirizar o ajudará a emitir sua vibração deliberadamente. Roteirize o cenário que você gostaria de viver. Começaríamos identificando nós mesmos como personagem central, então identificaríamos os outros personagens no cenário, então, escreveríamos a cena. Isso é mais efetivo se você escrever, especialmente no começo, pois a escrita é seu mais poderoso ponto de foco. Mas você não precisa continuar escrevendo e reescrevendo para sempre. Um dia uma mulher estava praticando um de seus roteiros conosco e disse: vejo duas pessoas caminhando na praia. Brincamos com ela perguntando: bom, você é uma delas. O ponto a que queremos chegar é que todo ponto da escrita do roteiro é começar a sentir as experiências da vida da forma como você gostaria de vivê-las. O propósito desse processo é praticar o sentimento da vida que você gostaria de viver. O universo não sabe, ou se importa, se você está vibrando em resposta a algo que você está vivendo ou em resposta a algo que imagina. Em ambos os casos, o universo lhe trará isso. Se você rememora seu roteiro com constância o bastante, você começará a aceitá-lo como a realidade, e quando você está aceitando da forma como você aceita a realidade, o universo acredita nisso e responde da mesma forma. Processo número 10. Processo do descanso de pratos. Quando usar esse processo item, quando você quiser usar mais efetivamente seu gerente universal item, quando você quiser criar sua própria realidade mais centrada no fluir da energia item, quando você quiser criar sua realidade menos centrada na emissão de sua própria ação item, quando você sente que tem muito a fazer item, quando você quiser mais tempo para fazer as coisas que lhe trazem prazer. Escala emocional atual. O processo do descanso de pratos será de bastante valia quando sua escala emocional estiver variando entre 2, paixão e 11, opressão. Se você não está certo sobre qual é a sua escala emocional, volte ao capítulo 22 e pesquise as 22 categorias da escala de orientação emocional. Conforme a vida de Jerry e Esther evoluía e suas ideias e projetos eram expandidos, Esther começou a carregar um caderno que continha sua lista de coisas que precisavam ser feitas. A lista tinha evoluído para várias páginas e era comicamente chamada de Coisas a Fazer Hoje. Bom, 10 pessoas não teriam realizado a lista em apenas um dia. A cada nova entrada na lista, Esther se sentia pesada e menos livre. Por causa de seu desejo de ser merecedora e sua natureza condescendente,
ela criou um grande senso de responsabilidade e seus sentimentos de liberdade estavam sendo triturados pelo peso disso tudo. Sentada numa mesa de um restaurante e esperando que sua refeição fosse entregue, ela começou a folhear as páginas de sua lista. Casualmente, ela teria riscado algo já feito, e imediatamente para cada item feito, pensaria em mais 3 itens a serem colocados na lista. Conforme um sentimento de desespero a invadia, ela nos perguntou a Abraham: o que devo fazer? Pegue esse descanso de pratos de papel, explicamos, e guiaremos você. Desenhe uma linha no centro do papel, de baixo a cima, e como um cabeçalho, na parte esquerda da linha, escreva: coisas que farei hoje. E como um cabeçalho, na parte direita da linha, escreva: coisas que eu gostaria que o universo faça. Agora, olhando para a lista do coisas que farei hoje, selecione apenas aquelas coisas que você realmente tem a intenção de fazer hoje, coisas que você sente que precisa fazer, coisas que realmente queira fazer, que você tem a intenção de fazer hoje, e coloque-as na parte esquerda do seu descanso de pratos, abaixo do cabeçalho coisas que farei hoje. E agora, entre todas as outras atividades do lado destinado ao universo em sua descanso de pratos. Esther olhou para a lista e escolheu várias coisas que ela realmente precisava fazer nesse dia e colocou-as do seu lado do descanso de pratos. E começou a transferir a longa lista de coisas restantes importantes para o lado do universo, no descanso de pratos. Uma por uma, ela transferiu seus deveres para o lado direito da linha e conforme elas eram transferidas, sentiu-se mais leve. Explicamos a Esther que, de forma a alcançar qualquer coisa, ela tinha apenas que fazer 2 coisas. Ela precisava identificar o objeto de seu desejo, então, ela precisava sair do caminho do deixar acontecer. Em outras palavras, peça e encontre uma forma de alcançar a vibração que permite o acontecimento, pois sempre lhe é dado, não importa o que você peça. Quando Esther estava folheando sua longa lista de responsabilidades, ela estava certamente amplificando a parte do pedir da equação, mas a contusão e os sentimentos de opressão eram indicadores emocionais certeiros de que ela não estava no estado de vibração da permissão do que ela estava pedindo. Durante o processo de transferência desses itens para o lado do universo no descanso de pratos, sua resistência começou a ficar leve e sua vibração começou a ser alavancada. E ela não percebeu naquele momento, seu ponto de atração foi mudado, e ela começou, imediatamente, a permitir a realização de seus desejos. O que Esther experimentou nos poucos dias a deixou surpresa. Não apenas ela era capaz de alcançar com facilidade os itens de sua própria e curta lista, mas os itens do lado do universo no descanso de pratos foram realizados também, mas sem requerer o tempo de Esther, sua atenção ou ação. As pessoas que ela não conseguia falar por telefone, chamavam-na. Empregados de sua equipe se sentiam inspirados a ajudar de alguma forma e faziam algo que estava na lista dela e informavam-na após a realização, sem atenção ou requerimento de Esther. O tempo parecia ter se esticado para permitir que mais coisas fossem realizadas e o tempo dela com seu pessoal, lugar, situações de trânsito, melhorou dramaticamente. O processo do descanso de pratos fez com que Esther focasse seus desejos mais especificamente, e pela primeira vez, liberou sua resistência em relação a eles. Pois quando você pede, sempre lhe é dado, mas você tem que deixar que, o que pede, possa vir para você. Abraham, fale-nos mais sobre o processo do descanso de pratos. Muitas vezes, quando Esther e Jerry estão almoçando, Esther pega um grande pedaço de papel de sua bolsa, então, eles desenham uma linha de cima a baixo no meio do papel. Do lado esquerdo eles escrevem coisas a fazer hoje, Jerry e Esther. E do lado direito do papel, escrevem coisas a fazer, universo. No lado da página destinada a eles, eles escrevem as coisas que planejam ações para aquele dia. No outro lado, escrevem as coisas em que gostariam que o universo agisse. Esther sempre foi uma grande criadora de listas. Ela normalmente tem uma lista de 10 coisas em sua lista de coisas a fazer. E normalmente a lista tem servido como desculpa para não se sentir oprimida. Em outras palavras, com tantas coisas a serem feitas, que possivelmente não podem ser realizadas, as listas de coisas a fazer praticamente dragam as energias dela. Mas o que ela está descobrindo agora é que no lado de sua lista, tem que colocar apenas o que realmente tem a intenção de fazer. E dessa forma, há pouca resistência, mesmo em relação às coisas que ela vai fazer. E qualquer coisa mais que ela queira fazer, seja hoje, daqui a 1 ano, ou daqui a 10 anos, ela escreve do lado direito da lista, e permite que o universo lide com isso. Um dia em que saíram de um restaurante, Jerry disse: "Você quer levar aquele descanso de pratos?" E Esther disse: "Essa é a melhor parte, não ter que acompanhar o assunto." Ela deixou a lista na mesa, deixou ali para que o universo lidasse com ela. Não há acompanhamento, você vê, nada que a drague e que a mantenha presa a si mesma pensando naquelas coisas. É isso que você faz quando entende que há esse companheiro constante,
o fluxo de bem-estar, fluindo para você. No momento em que você diz eu prefiro isso, ou eu gosto disso, ou aprecio isso, ou quero isso, a parte celestial em você e as energias não físicas, naquele instante, começam a orquestrar a manifestação do desejo. Naquele instante, mais rápido do que você possa falar isso, a energia flui, as circunstâncias e eventos, numa orquestração que você não temos como começar a descrever, começam a tomar lugar, de forma a lhe dar exatamente o que você quer. E se não fosse por sua resistência, as coisas aconteceriam realmente rápido. Você está certo do que quer? Você não precisa se manter dizendo ao universo o que você quer. Você tem apenas que dizer ao universo uma única vez. Mas a vantagem de continuar falando a respeito é que você se torna claro sobre o que quer. Normalmente você não consegue articular tudo o que quer na primeira vez em que declara o que quer. Assim, quanto mais você fala a respeito, mais você se alinha com aquilo. Mas quando você diz quero isso, o universo começa a manifestar isso, então você diz eu gostaria que isso fosse desse jeito. Aí o universo modifica aquilo. E você diz, e um pouco disso nisso poderia ser ótimo. E o universo, você percebe onde queremos chegar? Uma vez que você tenha zerado esse assunto e sabe o que quer, aquilo está a caminho para você. Está feito. A manifestação daquilo irá provavelmente acontecer mais tarde, embora, pois quase sempre haja resistência suficiente para que você não receba aquilo instantaneamente. Processo número 11. Processo do segmento de intenção. Quando usar esse processo item, quando você quiser sua influência dominadora durante uma parte específica de seu dia item, quando você reconhece que o potencial de algo não está muito certo e quer se certificar que sairá de acordo com o que quer item quando o tempo ou dinheiro for especialmente importante para você e você quer fazer mais disso. Escala emocional atual. O processo de segmento de intenção será de bastante valia quando sua escala emocional estiver variando entre 4. Expectativas positivas, fé e 11. Opressão. Se você não está certo sobre qual é a sua escala emocional, volte ao capítulo 22 e pesquise as 22 categorias da escala de orientação emocional. É mais fácil começar com um pensamento fresco, menos poderoso, e, então, focar sobre ele e provocá-la a expansão, do que tentar mudá-lo para um pensamento poderoso já expandido. Em outras palavras, é mais fácil criar uma experiência futura melhorada do que mudar uma experiência já existente. Se você está experienciando uma condição física que é alvo de sua atenção, você está, através de sua atenção, projetando-a para sua experiência futura. Mas, através do foco sobre uma experiência futura diferente, agora você está ativando aquela experiência diferente na sua futura, você deixa sua experiência presente para trás. Esse é o poder do processo de segmento de intenção. Esse é o processo por meio do qual você define as características vibracionais do segmento de tempo em que você está se movendo. É uma forma de pré-pavimentar seu caminho vibracional, grosso modo falando, para uma viagem mais fácil e mais divertida. Se você está de mau humor, significando que há uma resistência considerável em sua frequência vibracional, isso é porque você não tem acesso a pensamentos diferentes de onde você está agora. Normalmente você projeta a mesma expectativa vibracional para esses segmentos nos quais você está se movimento. Por essa razão, encorajamos a aplicação do segmento de intenção quando você ainda está se sentindo bem. Se você estiver se sentindo mal nesse momento, tente um dos outros processos de forma a melhorar seu humor atual e ponto de atração. E assim que estiver se sentindo melhor, você pode retornar a esse poderoso processo de segmento de intenção. Esse processo o ajudará a ser mais deliberado no foco de seus pensamentos. Ele o ajudará a se tornar mais consciente de onde seus pensamentos atuais estão e isso o ajudará a ser capaz de escolher mais deliberadamente os pensamentos que você emite. Com o tempo será natural para você parar por um momento antes de entrar num novo segmento e dirigir sua própria intenção ou expectativa. Você entra um novo segmento a qualquer hora em que suas intenções mudam. Se você está lavando pratos e o telefone toca, você entra um novo segmento. Quando você entra em seu carro, você entra um novo segmento. Quando alguém entra na sala, você entra um novo segmento. Se você tem um tempo para pôr seu pensamento de expectativa para funcionar, antes mesmo de entrar no novo segmento, será capaz de sintonizar o segmento de forma mais específica do que se estiver entrando num segmento e começar a observá-lo como ele já é. Por exemplo, você está cozinhando o jantar e está se deliciando com o ritmo e fluxo que estabeleceu. Tudo está dentro do planejado e você espera que tudo saia dentro do esperado. O telefone toca. Você entra num novo segmento. Você estabelece a intenção de não atender o telefone. Você estabelece a intenção que sua secretaria eletrônica pode pegar a chamada, e você estabelece a intenção que retornará a ligação mais tarde, quando tiver tempo. Assim, o ritmo e fluxo da preparação de sua refeição não são interrompidos. Seu segmento mudou um pouco, mas você manteve seu equilíbrio e tudo está bem. Ou,
O telefone toca. Você entra num novo segmento. Você se lembra que está esperando uma chamada importante e não quer perder essa ligação. Você estabelece suas intenções para esse segmento a fim de ser eficiente, breve e conseguir a informação rápida e polidamente. E por causa do fluxo positivo em que você já está, sua expectativa positiva cabe naquele segmento perfeitamente, pois você já preparou a conversa antes mesmo de tirar o fone do gancho, harmonizando-se com as boas intenções. Você está, na verdade, constantemente pré-pavimentando suas futuras experiências sem mesmo saber que está fazendo isso. Você está continuamente projetando suas expectativas em suas experiências futuras e esse processo de segmento de intenção o ajuda a considerar conscientemente o que você está projetando, e lhe dá controle de seus segmentos futuros. Você pode pré-pavimentar experiências futuras que são imediatas ou experiências num futuro mais distante, e uma vez que tenha uma oportunidade de ver como seu pensamento deliberado tem impacto positivo em suas experiências, você quererá fazer isso mais e mais. E como em todos os processos, quanto mais você o praticar, mais afiado você se tornará e quanto mais divertido for, mais efetivos os resultados serão. Se o novo segmento incluir algo que você nunca gostou de fazer, a intenção de segmento não é o melhor processo a ser aplicado. Claro, é melhor do que nenhuma intenção deliberada, mas quando você tiver uma oportunidade, será de valor aplicar um ou mais processos para resistências mais acentuadas, processos 13 a 22, para essa situação. Por exemplo, você está indo visitar sua sogra, que, você acredita, nunca gostou de você, ou está em seu caminho para o trabalho, num escritório com duas pessoas, com alguém que o aborrece de várias formas. Quando você estabelece suas intenções sobre como você quer se sentir e como gostaria que o segmento se desenrolasse, sempre é benéfico, caso você se pegue se esforçando por um cenário positivo, que você não continue o processo. Mude o tema em sua mente. Pense sobre algo prazeroso e aplique outro processo mais tarde. Abraham, fale-nos mais sobre o segmento de intenção. Você está vivendo num maravilhoso tempo físico. Você está vivendo numa sociedade altamente tecnológica, onde você tem acesso à estimulação do pensamento de todos os lugares do mundo. Você se beneficia de tudo isso, pois isso lhe provê uma oportunidade de bastante crescimento, mas você experiencia algumas desvantagens em função da estimulação do pensamento, e a desvantagem vem na forma de confusão, pois enquanto sua habilidade de focar sobre um tema mais limitado lhe traz clareza, a habilidade de focar sobre várias outras coisas lhe traz confusão. Vocês são seres receptivos. Seu processo de pensamento é muito rápido. E quando você está considerando um tema, você tem a habilidade, pelo poder da lei da atração, de evocar mais e mais claridade sobre aquele tema até que você tenha absorvido tudo a respeito dele. Mas por causa da viabilidade do grande estímulo de pensamento, bem poucos de vocês permanecem focados sobre algo tempo o bastante para livrar-se dele. A maioria de vocês é distraída pelo excesso de pensamento de forma que não tem oportunidade de desenvolver nenhum pensamento a um nível ótimo. Eis a chave para sua criação deliberada. O ponto do processo de segmento de intenção é identificar claramente o que você quer. Assim você pode começar deliberadamente a estabelecer a atração do que quer. Eis a chave para sua criação deliberada. Veja-se como um imã, atraindo para você, da forma como você sente, em qualquer ponto de tempo. Quando você se sente claro e no controle, atrai circunstâncias de clareza. Quando se sente feliz, atrai circunstâncias de felicidade. Quando se sentir saudável, atrai circunstâncias de saúde. Quando se sente próspero, atrai circunstâncias de prosperidade. Quando se sente amado, atrai circunstâncias de amor. A maneira que você se sente é seu ponto de atração. Assim, o valor do processo de segmento de intenção é encorajá-la a dar várias pausas no dia e dizer-se: isso é o que eu quero desse período em minha experiência de vida. Quero isso e tenho expectativas disso. E quando você declara essas palavras poderosas, você se torna o que chamamos de peneirador seletivo. Você atrai para a sua experiência o que você quer. De qualquer modo, a razão pela qual os segmentos são tão efetivos é que, embora haja muitas coisas que você queira considerar, quando você tenta considerar todas ao mesmo tempo, você se torna oprimido e confuso. O valor de sua intenção, segmento a segmento, é que você não tenta mastigar tanto em um único tempo. Você diz: o que quero agora. Se você quer muitas coisas ao mesmo tempo, você fica confuso. Mas quando você foca apenas no que quer em determinado momento, você traz clareza e poder à sua criação, e, consequentemente, rapidez. E esse é o ponto do segmento de intenção: parar, quando você tem um novo segmento, e identificar o que você mais quer de forma que você possa dar atenção àquilo, e, portanto, convocar poder, no qual alguns de vocês estão focados durante algum segmento da experiência diária. Mas há poucos de vocês que estão focados na maior parte do dia. Assim, uma identificação de segmento,
e uma intenção na identificação do que é mais importante nesses segmentos, irá colocá-lo na posição de ser que atrai deliberadamente, ou criador de cada um dos seus segmentos durante seu dia. Não apenas você saberá que está mais produtivo, mas também perceberá que está mais feliz, pois com a intenção deliberada e permitindo e recebendo, você sentirá grande contentamento. Vocês são seres buscadores em desenvolvimento e conforme se move adiante, está em seu melhor estado de felicidade. Quando você tem um sentimento de estagnação, não está no seu melhor estado de felicidade. Um exemplo de um dia com segmento de intenção gostaríamos de guiá-lo através de um exemplo de um dia onde você pode ter uma intenção deliberada assim que reconhecer que está se movendo para novos segmentos. Suponha que você decidiu aplicar esse processo antes de ir para a cama no final do dia e você reconhece que entrar no estado de sono é um novo segmento de experiência de vida. Assim, quando você está deitando a cabeça no travesseiro, se preparando para dormir, estabeleça a intenção de ter uma soneca relaxante. Estabeleça a intenção de revigorar seu aparelho físico e imagine-se acordando no dia seguinte sentindo-se revigorado. Assim que abre seus olhos de manhã, reconheça que você agora está entrando num novo segmento de experiência de vida e a partir do momento que você fica na cama até o momento em que sai, esse é um segmento. Estabeleça sua intenção para esse tempo. Estou deitada aqui, tenho a intenção de ter uma figura clara do dia que vou der. Tenho a intenção de me tornar-me alegre e ávido por esse dia. E então, enquanto você está deitado ali, começará a sentir aquele frescor e exuberância sobre o dia que está começando. Quando você levanta da cama, você agora entrou num novo segmento de experiência de vida. Esse pode ser um segmento em que você esteja se preparando para seu dia. Assim, quando você está escovando seus dentes ou tomando seu banho, ou fazendo qualquer outra coisa nesse segmento, deixe sua intenção, faz isso eficientemente, tenha prazer consigo mesmo, use isso como um tempo edificador que o prepara para o dia. Quando você está preparando o café da manhã, deixe sua intenção fazer isso eficientemente e selecionar o que é mais nutritivamente equilibrado para seu aparelho físico nesse ponto de tempo. Deixe sua intenção ser aquele você que reabastece ou refresca, que diverte. E quando você estabelece essa intenção, você verá que está comendo e sentindo-se mais revitalizado, melhor reabastecido e mais revigorado. E você terá mais prazer com o alimento do que se não tivesse estabelecido a intenção de estar. Quando o telefone toca, reconheça que agora você está para entrar num novo segmento. E quando você pega o telefone, identifique quem é e claramente estabeleça sua intenção antes de começar a falar. Quando você entra em seu veículo, ou quando está viajando para seu trabalho, ou seja lá o que estiver fazendo, deixe sua intenção ser, de forma a viajar de um lugar a outro em segurança, para sentir-se reanimado e feliz conforme você se move adiante, para estar consciente do que os outros motoristas pretendem ou não. Assim você pode se mover através do trânsito de maneira fluídica, segura e eficiente. Quando você sair de seu veículo, agora você entrou em outro novo segmento. Assim, dê uma pausa momentânea e imagine-se andando de onde está para onde pretende ir, vendo-se sentindo-se bem conforme anda, pretendendo mover-se eficiente e seguramente de um ponto a outro, pretendendo sentir a vitalidade de seu aparelho físico, pretendendo sentir a clareza de seu mecanismo de pensamento e estabelecendo sua visão, ou intenção, para o próximo segmento que está prestes a ter. Imagine a saudação da secretária, os empregados, ou o empregador. Imagine vendo-se como um que enaltece os outros, tendo um sorriso pronto, reconhecendo que todos que você encontra não têm intenções deliberadas, mas sabendo que através de sua intenção deliberada, você estará no controle de sua experiência de vida, e você não será varrido pela confusão deles, por suas intenções ou influências. Claro, seus segmentos não serão exatamente como os que falamos. E não serão os mesmos dia após dia. No começo, você perceberá que não é tão rápido na identificação de seus segmentos como será após um tempo de treino. Para alguns, você pode descobrir isso, será mais eficiente e efetivo carregar um pequeno caderno e parar fisicamente para identificar o segmento, enquanto escreve uma lista de suas intenções no caderno. Pois quando você está escrevendo, você encontra seu ponto de clareza e de foco com mais poder. Assim, no começo desse segmento de intenção deliberada, você pode achar que o caderno pode ser um bem de ótima valia. Conforme você se move através de seu dia, você sentirá o poder e o momentum da construção de suas intenções. Você se pegará sentindo-se gloriosamente invencível. Você se sentirá como se não houvesse nada que você não possa ser, fazer ou ter vendo-se de novo e de novo no controle criativo de sua própria experiência de vida. Processo número 12 não seria bom se... Quando usar esse processo item quando você se percebe propenso à inclinação ao negativo, consequentemente, oferecendo resistência e quer mudar para algo mais positivo item quando você já está se sentindo bem e quer focar mais especificamente em algumas áreas de sua vida para fazê-las melhor ainda item quando você quer guiar-se gentilmente, ou alguém mais, de uma conversa negativa, ou potencialmente negativa,
para uma mais positiva para benefício próprio ou de outra em escala emocional atual. Esse processo não seria bom se será de bastante valia quando sua escala emocional estiver variando entre 4. Expectativas positivas, fé e 16. Desencorajamento. Se você não está certo sobre qual é a sua escala emocional, volte ao capítulo 22 e pesquise as 22 categorias da escala de orientação emocional. Quando você diz quero que isso que ainda não aconteceu, aconteça, você está apenas ativando a vibração de seu desejo, mas também está ativando a vibração da ausência de seu desejo. Assim, nada muda para você. E normalmente, mesmo quando você não fala a segunda parte da sentença e diz apenas quero que isso aconteça, há uma vibração não falada dentro dela que continua a impedir você num estado não permissivo em relação a seu desejo. Mas quando você diz não seria bom se esse desejo acontecesse para mim, você alcança uma expectativa diferente, cuja natureza é de menor resistência. Sua pergunta a si mesmo naturalmente induz uma expectativa mais positiva como resposta. Assim, esse simples, mas poderoso jogo provocará o aumento de sua vibração e uma melhora em seu ponto de atração, pois ele naturalmente orienta você em direção às coisas que você deseja. O processo não seria bom se o ajudará a permitir as coisas que você tem pedido, em todas as áreas. Não seria bom se tivéssemos o melhor tempo juntos que já tivemos com esses amigos? Não seria bom se o trânsito estivesse livre e tivéssemos uma viagem maravilhosa? Não seria bom se eu realmente tivesse um dia produtivo no trabalho? Ou, o tema pode ser encontrar uma nova relação maravilhosa. Por exemplo, não seria bom se eu encontrasse o mais espetacular dos parceiros, que me adorasse da mesma forma que eu adoraria? Não seria bom se eu encontrasse alguém e dançássemos juntos até o pôr do sol? Não seria bom se houvesse alguém procurando alguém exatamente como eu? A razão pela qual o jogo não seria bom se é tão importante e poderosa é porque quando você diz não seria bom se, você está escolhendo algo que quer estar leve e permitindo isso. Em outras palavras, não é o fim do mundo. É uma vibração muito mais leve. Por exemplo, deixe-nos supor que você quer reduzir seu peso. Eis um bom exemplo do não seria bom se. Não seria bom se eu tropeçasse em algo que realmente funcionasse para mim? Não seria bom se meu metabolismo começasse a cooperar um pouco mais comigo? Não seria bom se os desejos que tenho travado por tanto tempo começassem a despontar como um farol direcionador? Não seria bom se eu pudesse encontrar alguém que tivesse se deparado com algo que realmente funcionasse para si e que pudesse também ser uma luz para mim? Não seria bom se eu pudesse conclamar o peso que eu tinha quando eu tinha essa ou aquela idade? Não seria bom se eu me parecesse agora como quando estava nessa foto? Sua lógica lhe diria: ei, tenho estado nisso há muito tempo. Se eu soubesse como fazer, ou se fosse bom nisso, já teria isso pronto. Assim, você está contradizendo seu próprio desejo. Assim, você se manteria naquela vibração. De qualquer forma, quando você estiver jogando não seria bom se muito dessa vibração será espalhada. Não seria bom se meu corpo físico estivesse alinhado com meu sonho? Não seria bom se eu descobrisse que isso é bem mais fácil do que jamais o foi? Não seria bom se eu me alinhasse energeticamente e tudo ao meu redor se compatibilizasse com a harmonia vibracional disso? Não seria bom se as células de meu corpo cooperassem com a figura mental que mantenho? Não seria bom se eu me sentisse bem com meu corpo? Não seria bom se meu corpo físico começasse a responder de forma diferente à comida? Não seria bom se eu começasse a sentir-me grandemente inspirado a exercitar-me? Não seria bom se a queima calórica de meu corpo entrasse em alta e esse processo se tornasse fácil, quase sem esforço? Não seria bom se minhas ideias sobre comida se alinhassem de forma a que eu tivesse prazer com as comidas que estão realmente em harmonia vibracional com o que meu corpo quer e precisa? Brincando de forma agradável com esse jogo, o que acontece é que você se mantém no estado de alinhamento. Outra coisa que você pode fazer é sair do tema e nunca mais pensar sobre ele novamente. Mas isso é uma coisa difícil de fazer, pois seu corpo vai para onde você for. Em outras palavras, é difícil tirar isso de sua mente. Assim, aqui é difícil tirar isso de sua mente, você quase tem que se forçar a escolher pensamentos prazerosos pelo não seria bom se. Uma outra coisa, não espere resultados instantâneos. Saiba que tudo virá em seu devido tempo. Em outras palavras, você está encorajando, através do pensamento e comportamento, uma comunidade celular, uma grande parte de quem você é, a ser extinta. E assim, algumas células irão cooperar e todas elas vão fazer parte dessa cooperação. Elas não estão se sacrificando, elas não vão promover um pequeno funeral celular antecipadamente. Não há pranto em jogo, tipo, ela ou ele vai matar 25% de nós. O que está acontecendo é que há uma espécie de alinhamento coletivo. Suas células estão se preparando. E nessa preparação e nesse estar pronto,
todas as coisas vão começar a se alinhar. Coisas que você não poderia orquestrar mesmo que tentasse. Seu corpo sabe o que fazer. Seu corpo concordou ativamente e de forma alinhada com tudo isso. Assim, se você brinca gentilmente com o não seria bom se, deixe o resto de seu aparato físico para a sabedoria celular, o que significa que não é seu trabalho ser o fiscal da comida mais do que é seu trabalho decidir quais células devem ir embora. Qualquer que seja o tema de seu desejo, há uma orquestração que começa a ganhar lugar em resposta ao jogo não seria bom se que você está jogando. Em qualquer época que você comece a brincar com esse jogo e acredite que tudo mais se alinhará, isso acontecerá. Processo número 13. Que pensamento traz melhor sentimento? Quando usar esse processo item quando você quer estar consciente sobre como se sente sobre algo no momento presente item quando você está diante de uma decisão e quer seguir a melhor direção possível item quando você quer determinar sua escala emocional presente item quando você quer se tornar profundamente consciente de seu sistema de orientação emocional escala emocional atual esse processo que pensamento traz melhor sentimento será de bastante valia quando sua escala emocional estiver variando entre 4. Expectativas positivas, fé e 17. Raiva. Se você não está certo sobre qual é a sua escala emocional, volte ao capítulo 22 e pesquise as 22 categorias da escala de orientação emocional. Todo tema é realmente composto de 2 temas: algo que você deseja e a ausência desse algo que você deseja. Se você não entende que essas são frequências vibracionais muito diferentes, então você pode acreditar que está focado em algo que você deseja, quando você pode, na verdade, estar focado na direção oposta. Alguns acreditam que estão focados no tema da saúde do corpo físico, quando na verdade estão focados no medo da doença do corpo. Alguns acreditam que estão pensando sobre melhorar a situação financeira, quando na verdade estão focados em ter dinheiro suficiente. Mas como os temas são dinheiro ou saúde, eles acreditam que todas as vezes em que estão focados nesses temas, estão pensando sobre o que querem. E normalmente não é esse o caso. Muitas vezes as pessoas dizem: quis isso por tanto tempo. Por que não aconteceu ainda? Porque eles não estavam conscientes de que cada tema se divide em 2, o que é desejado e a falta do que é desejado. Por exemplo, eles pensam que porque estavam falando sobre dinheiro, estavam falando sobre o que queriam, quando na verdade, eles estavam focados no oposto do que queriam. Apenas quando você é sensível à maneira como se sente, pode realmente saber o que o conteúdo vibracional carrega. Mas com um pouco de prática, você se tornará bastante apto a sempre saber exatamente aonde está focado. O processo que pensamento traz melhor sentimento o ajudará a identificar conscientemente a frequência vibracional de seu pensamento presente. O jogo é mais efetivo quando você está sozinho porque ninguém mais pode realmente saber ou entender que pensamentos são melhores para você. Muitas vezes, quando você está interagindo com outros, você pode se tornar confuso sobre se o pensamento faz sentir-se melhor mesmo ou se o está emitindo porque pensa que é a escolha que alguma outra pessoa faria em seu lugar. É importante deixar as ideias, os desejos, opiniões e crenças alheias do lado enquanto você identifica, por si mesmo, como você se sente. Quando você pode jogar esse jogo? Há ilimitadas possibilidades de pensamentos nos quais você pode pensar sobre assuntos ilimitados, mas sua própria experiência de vida e os contrastes que você vive o ajudarão a identificar os temas nos quais você quer focar. Esse jogo é de especial ajuda quando algo ocorreu em sua própria experiência que provoca uma grande quantidade de emoção negativa perceptível. Entender que a emoção negativa é um indicador de resistência e entender essa resistência como a única coisa que mantém a parte das coisas que você realmente deseja pode fazer com que você se decida a fazer algo para liberar um pouco de resistência nesse novo tema, energizado. Um exemplo de que pensamento traz melhor sentimento. Esse processo funciona melhor se você puder sentar-se por alguns minutos e escrever seus pensamentos num papel. Com o tempo, quando você tiver jogado o jogo por um bom tempo, você terá sucesso com ele somente de rolar os pensamentos em sua mente, mas escrevê-los no papel provoca um poderoso ponto de foco, que facilita o processo para que você sinta a direção do pensamento escolhido. Para começar, primeiro escreva uma declaração breve de como você se sente sobre o tema exatamente agora. Você pode descrever o que tem acontecido, mas o mais importante é que você descreva como se sente. Em seguida, escreve outra declaração que amplifique exatamente como você se sente. Isso o ajuda a reconhecer mais facilmente qualquer aperfeiçoamento conforme você se move através do processo. Por exemplo, você acabou de se desentender com sua filha porque ela não faz nenhum esforço para ajudar com as coisas da casa. Ela nem mesmo cuida de suas coisas pessoais e seu próprio quarto é uma bagunça terrível. Ela parece não se importar pelo esforço que você está fazendo para manter o ambiente em ordem. Não apenas não tenta ajudar, mas parece que deliberadamente tenta estorvar você. Então, você escreve: ela, ou escreva o nome de sua filha,
está deliberadamente tentando deixar minha vida mais difícil. Ela não se importa comigo. Ela nem mesmo faz sua parte. Assim que você tem escrito algumas declarações que indiquem como você realmente se sente agora, faça essa declaração para si mesmo. Terei alguns pensamentos sobre esse assunto, que me façam sentir um pouco melhor. Agora que você escreveu cada pensamento, avaliou se eles o fazem sentir-se melhor, na mesma ou pior do que quando você começou. Escreva: ela nunca me escuta, na mesma. Quero que ela seja mais responsável, na mesma. Eu deveria ter ido atrás dela, na mesma. Eu deveria ter ensinado a melhor, pior. Desejo que o pai dela me desse mais apoio, pior. Uma casa limpa é importante para mim, levemente melhor. Sei que ela tem bastante coisa na mente, melhor. Lembro-me como é ser uma adolescente, melhor. Lembro-me quando ela era uma doce garotinha, melhor. Gostaria que ela ainda fosse aquela doce garotinha, pior. Não sei o que fazer sobre isso, pior. Bom, não tenho que agir assim hoje, melhor. Há muitas coisas nela que eu adoro, melhor. Sei que a vida é mais do que uma casa limpa, melhor. Deveria ser certo eu querer uma casa limpa, pior. Tudo bem que eu queira minha casa limpa, melhor. Tudo bem que ela não se importe com isso agora, melhor. Lembre-se, não há respostas certas ou erradas aqui. Ninguém pode realmente saber quais de seus pensamentos trazem um melhor ou um pior sentimento para você mesmo. O valor desse processo é que ele o fará se tornar mais consciente sobre como seus pensamentos o fazem sentir-se, e você se tornará mais apto para escolher melhores pensamentos. Muitos perguntam: mas quão bom será sentir-me bem sobre os hábitos errados de minha filha? Meus pensamentos não mudarão o comportamento dela. Queremos dizer-lhe que seus pensamentos mudam o comportamento de todo mundo e de tudo que tem a ver com você. Pois seus pensamentos categorizam seu ponto de atração e quanto melhor você se sente, mais todos e tudo ao seu redor se melhoram. No momento em que você acha um sentimento melhor, as condições e circunstâncias mudam para se compatibilizar com seu sentimento. O jogo Que Pensamento Traz Melhor Sentimento o ajudará a começar a perceber o poder que seus próprios pensamentos têm para influenciar tudo ao seu redor. Abraham, fale-nos mais sobre o processo Que Pensamento Traz Melhor Sentimento. Pararei algum dia de procurar por algo melhor? Não. E quando você tira as limitações de tempo ou de dinheiro fora da equação e acredita que o universo conspirará para satisfazer cada ideia que você conjura, então você deixa as ideias fluírem. Mas quanto mais você sentir as limitações, mais tentará mantê-las reinando em seu próprio domínio. Talvez você diga: bem, nossas circunstâncias atuais realmente não nos permitem ter dinheiro para fazer todas as coisas que queremos. Queremos reformar nossa cozinha, e nossas decisões sobre não entrar em dívidas são decisões claras que não queremos violar. Então, o que fazer com essas ideias que explodem? E dizemos: todas elas precisam se manifestar exatamente agora? Ou você pode começar a ter prazer a partir da própria ideia. Você diz: bem, se não exatamente agora, então logo faremos isso e isso. E assim você pode começar a ter prazer do desenrolar da ideia. Mas quando você se coloca num programa onde há uma data fixa, normalmente o pouco tempo ou dinheiro surge e contradiz a energia, fazendo com que você se sinta miserável. Isso também faz com que você deseje nunca ter trazido a ideia à tona. Mas quando você diz existe vida a despeito da cozinha e, por agora, estamos satisfeitos com a manifestação dela e com as ideias que estamos conjurando para o futuro. Então, um dia, você pode estar se movendo pela casa, chocado por perceber que ela já tem todas as coisas que você estava pensando ter. E acontecerá quando você tiver dinheiro bastante. Você terá tempo bastante também. Em outras palavras, o universo alinhará isso em resposta às suas ideias às quais você está trazendo à luz e permitindo fluir livremente. Não há certo ou errado nisso. Uma boa forma de chegar a isso é: se você deseja sentir-se bem, tudo mais estará bem. Se o desejo tiver o sentimento de desconforto, significa que você tem um desejo intenso que vai além de sua crença. Mas você pode aliviar dizendo: não temos que fazer isso exatamente agora. Não vamos abandonar a ideia, pois sabemos que é boa. Não é a coisa perfeita para onde estamos agora, mas algum dia será. Por agora, está bem satisfatório. Que pensamento traz melhor sentimento? Ter isso agora e entrar em dívidas ou dizer: isso é algo que eu posso ter mais à frente. Jerry e Esther vivenciam isso todo o tempo, pois Esther quer tudo e ela quer exatamente agora. E não há nada nessa terra que sirva de motivo para que ela não tenha aquilo exatamente agora, exceto que é casada com um bom vivant. Ele não tem medo de ficar sem dinheiro, ele teme ficar sem ideias. Ou seja, ele não quer deglutir as ideias tão rapidamente. Ele quer namorar as ideias de tudo antes de deixar de tê-las. E Esther só quer satisfazê-las. Esther deglute o ponto da torta primeiro, enquanto Jerry aproveita até o último pedaço.
Mas Esther se preocupa pelo tempo que começa até o último pedaço, ela não desejará mais isso. Então, come isso primeiro. Ambos, Esther e Jerry, encontraram seu próprio meio. Não há uma fórmula certa ou errada aqui. Diríamos a Jerry que ele nunca ficará sem ideias, então ele pode explorá-la se quiser. E então ele nos diária: mas eu amo fazer minhas coisas me envolvendo com elas. Quanto mais intimamente envolvido estou em minhas criações, mais satisfação recebo delas. E dizemos: então essa é a maneira certa para você. Não há certo ou errado nisso. O que o faz sentir-se melhor? O que o faz sentir-se melhor? Que pensamento traz melhor sentimento? Entrar em dívidas ou esperar um pouco mais? Esperar um pouco mais. Que pensamento traz melhor sentimento? Dizer que você se planejou para menos ou que isso é uma parte de sua futura experiência? Dizer que essa é uma parte de minha futura experiência. Que pensamento traz melhor sentimento? Ficar maluco consigo mesmo porque sua cozinha ainda não está reformada como poderia estar, ou saber que é uma cozinha perfeita por enquanto e que sempre estará se expandindo. Exatamente como você sempre estará crescendo. Que pensamento traz melhor sentimento? Que pensamento traz melhor sentimento? Apreciar ou condenar? Que pensamento traz melhor sentimento? Aplaudir o que você tem feito ou sentir-se crítico por não ter feito bastante? Pense sobre isso. Que pensamento traz melhor sentimento? Processo número 14. Limpando a bagunça para ter clareza. Quando usar esse processo? Item: quando você sente estresse devido à sua desorganização. Item: quando você se sente que está gastando muito tempo procurando pelas coisas. Item: quando você se vê evitando sua casa porque se sente melhor em qualquer outro lugar que não lá. Item: quando você sente que não há tempo bastante para fazer tudo o que precisa fazer. Escala emocional atual. Esse processo, limpando a bagunça para ter clareza, será de bastante valia quando sua escala emocional estiver variando entre 4. Expectativas positivas, fé e 17. Raiva. Se você não está certo sobre qual é a sua escala emocional, volte ao capítulo 22 e pesquise as 22 categorias da escala de orientação emocional. Um ambiente bagunçado pode causar um ponto de atração bagunçado. Se você vive cercado por trabalho inacabado, cartas não respondidas, projetos incompletos, contas não pagas, tarefas negligenciadas, montanhas de papéis, revistas perdidas, catálogos e uma mistura de toda sorte de itens, elas podem afetar negativamente sua experiência de vida, pois tudo carrega sua própria vibração e como você desenvolve uma relação vibracional com tudo em sua vida. Seus pertences pessoais têm um impacto na maneira como você sente e em seu ponto de atração. Há 2 impedimentos principais na maneira de clarear a bagunça. Primeiro, você pode lembrar-se de jogar algumas coisas fora, apenas para descobrir, logo depois, que você realmente precisava daquilo no final. Agora você está relutante para jogar algo fora. E, segundo, você percebe que para realmente fazer um bom serviço no sentido de se organizar, levaria mais tempo do que o que você tem para o projeto. Pois todas as vezes em que você tentou se organizar, você se atolou no processo da escolha e terminou deixando uma bagunça um pouco maior do que quando começou. O processo limpando a bagunça para ter clareza elimina esses impedimentos, pois é um procedimento que pode ser feito extremamente rápido sem a possibilidade de descartar coisas valiosas que você pode precisar mais tarde. Para começar o processo, obtenha várias caixas duras com tampas. Caixas de banco servem bem para isso. Será melhor se elas tiverem o mesmo tamanho e cor. Elas se empilham melhor e ficam mais atraentes. Sugerimos que você comece com um mínimo de 20 caixas, mas você pode querer obter mais delas conforme descobrir o poder produtivo desse processo. Procure também um pacote de cartões de índice alfabético e um gravador de voz portátil. Primeiro, agregue as caixas e coloque 5 ou 6 delas no meio do cômodo que você deseja organizar. Depois, enumere cada caixa com seu próprio número único, de 1 a 20, e assim por diante. Agora, olhe ao redor do cômodo, foque sobre um item e pergunte-se: esse item é importante para minha experiência imediata? Se a resposta for sim, deixe-o onde está. Se a resposta for não, coloque-o em uma das caixas. Aí pegue outro item e continue o processo conforme você foca em cada item do cômodo. Uma boa vantagem desse processo é que você não estará fazendo muita escolha exatamente nesse exato momento. Esse é um processo pelo qual você real e simplesmente remove a desordem de seu ambiente. Conforme você coloca o item dentro da caixa, fale para o gravador, por exemplo, pacote sem abrir de cordas de violão, caixa número 1, ou telefone celular velho, caixa número 1. Com 5 ou 6 caixas abertas ao mesmo tempo, você pode ir fazendo uma escolha geral. Em outras palavras, todas as revistas podem ficar na mesma caixa, roupas também, igualmente as pequenas coisas, mas não se leve junto com a escolha. Apenas pegue o item, determine se é necessário a você exatamente agora e, se não,
coloque numa caixa e grave no gravador que item é e em que caixa você o colocou. E, mais tarde, você pode pegar uma hora para transferir a informação do gravador para o cartão de índice alfabético. Ou seja, sob a letra A você escreverá conchas de abalone, molusco marítimo. Sob a letra B você escreverá banho, maiô de banho. Sob a C, celular, telefone. Como você não está entrando completamente numa organização, esse processo será muito rápido. Você notará que está se sentindo muito bem conforme seu espaço se torna menos desordenado e você não experienciará a preocupação usual que o impede de encontrar as coisas, pois você terá feito um registro de onde exatamente estão as coisas. Agora, encontre uma parede em algum canto em sua casa ou garagem, onde essas caixas podem ser colocadas e fique confiante de que você pode reaver tudo que é importante. Se você precisar do pacote aberto de cordas de violão, seu cartão alfabético lhe dirá em que caixa você o colocou. Após algumas semanas, quando você perceber que não precisou de nada da caixa número 3, por exemplo, você pode tirar aquela caixa de casa, talvez para algum armazém externo, ou você pode estar até mesmo disposto a descartar o conteúdo dela, deixando a caixa de número 3 disponível para novos itens a serem organizados. E conforme você continua o processo, você começará a relaxar sabendo que agora você tem o controle de seu ambiente. Às vezes as pessoas nos dizem que não estão chateadas por causa da desordem, então lhes dizemos que esse processo é desnecessário para elas. De qualquer modo, já que cada pedaço de qualquer coisa carrega uma vibração, quase todo mundo realmente se sente melhor em um ambiente organizado. Abraham, fale-nos mais sobre o processo, limpando a bagunça para ter clareza. Os seres físicos têm o hábito de juntar muita coisa inútil ao seu redor. A maioria de vocês junta esse traste todo porque é essa maneira que vocês têm de marcar o tempo. Essa é a maneira de preencher o tempo. Em outras palavras, vocês vivem no mundo físico e a manifestação física tem se tornado importante para vocês, mas vocês se enterram nos detalhes de suas manifestações. A maioria de vocês gasta muito do seu tempo só procurando por coisas e não é apenas porque vocês têm muitas coisas para cuidar, mas também porque a agregação das coisas é contrária à liberdade que é inerente a todos vocês. Temos falado sobre o sentimento da tristeza, que se assemelha ao vazio. As pessoas normalmente tentam preencher aquele sentimento de vazio com coisas vãs. Eles compram mais uma coisa e trazem-na para casa, ou comem algo. Em outras palavras, há muitas formas criativas com as quais vocês tentam preencher esse vácuo. Assim, temos encorajado alguns. Descarte qualquer coisa de sua experiência que não seja essencial para você, agora. Se você puder fazer isso e liberar as coisas que não está usando, libere-as e deixe sua experiência em um estado de clareza. E as coisas que estão em harmonia com quem você agora fluirão mais facilmente para sua experiência. Todos vocês têm a capacidade da atração e quando seu processo está entulhado com coisas que você não quer mais, a nova atração fica lenta, e você acaba sentindo frustração ou opressão.